Você que vai ver no gravado essa resenha do livro Deixe de Ser Pobre. Esse livro incrível do Eduardo Feldberg. E eu quero começar aqui falando um pouco desse autor. Por que eu quero começar falando desse autor? Porque ele é uma pessoa que, ao longo da vida dele, ele alternou o ganho dele salarial de R$ 295 e R$ 3.000 ao longo, gente, de quase 20 anos. E também, claro, que ele fez rendas extras. E com isso, gente, ele conseguiu, e eu achei fantástico, comprar carro à vista, financiar um apartamento e ainda fazer viagens pelo Brasil e pelo exterior. Gente, ele casou, quitou as despesas da cerimônia da festa até a data do casamento. Ou seja, ele não casou devendo o casamento. E ainda conseguiu juntar R$ 100.000 na poupança durante esse período. Então, gente, para mim, esse autor, ele já é um exemplo. A própria pessoa dele, para mim, ele já é um grande exemplo a ser seguido. Então, para mim, ele tem autoridade total para escrever um livro sobre finanças pessoais. Vocês concordam com uma trajetória dessa? E ele começa falando, eu acho interessante, que ele diz que a gente deve começar pelo nosso porquê. Por que que você quer organizar a sua vida financeira? O que que te motiva? Porque nós, adultos, para a gente mudar, para nós fazermos alguma mudança real e relevante na nossa vida, aquilo ali, gente, precisa fazer sentido de verdade na sua vida. Porque senão você não vai sustentar a onda, não vai realmente viver o processo e ter os resultados que você tanto deseja. Porque, gente, tudo tem um preço a ser pago. Então, ele pergunta, uma das primeiras coisas que ele faz, então, é indagar por que organizar a vida financeira. E ele também traz algumas sugestões de resposta. Qualidade de vida, ajudar pessoas, liberdade financeira, aposentadoria, um bom patrimônio para quando a pessoa quiser, eu digo, pousar o avião, quando a força produtiva, a força de trabalho, ela diminuir. Então, nesse momento, a pessoa já está com um bom patrimônio. E você aí, qual é o seu porquê? Qual é o seu porquê? E outra coisa que me chamou a atenção nesse livro, por isso que eu trouxe para a resenha, gente, é a simplicidade da linguagem desse autor. E ele fala o conceito de educação financeira. Ele diz, gente, que a educação financeira nada mais é do que a nossa capacidade de lidar e administrar com o nosso dinheiro. E ele diz que educação financeira poderia ser também chamado de inteligência financeira, e que inclui, ó, três pilares: o ganhar, que também pode ser chamado de fazer, o administrar, e que é justamente a gestão, você ter um orçamento, você controlar o que entra, o que sai, obedecer direitinho aqueles limites, gastar menos do que ganha, para poder multiplicar, que é o último pilar, que é justamente a diferença na sua boa administração, começar a investir, a investir. E eu acho fantástica a frase dele. Ele fala assim: olha, que daqui a 10 ou 20 anos você se orgulhe das escolhas que fez hoje. E eu também espero, como ele, que você possa se orgulhar, porque o que é o futuro, gente? O futuro nada mais é do que a soma das nossas ações no nosso presente. Então, que o seu presente esteja sendo produtivo, para que o seu futuro seja glorioso.
continuando aqui continuando a nossa resenha, eu achei também muito interessante, depois do porquê, ele destacar que a gente precisa, para mudar também, ficar indignada com a nossa situação. Sabe aquele momento que você diz: chega, é até aqui só, basta, mais do que isso, eu não tolero. Então, ele diz que a gente também, para ter essa mudança na vida financeira, precisa ficar ali, ó, indignado, mas não com os outros, mas com a nossa situação. Então, ele diz que o primeiro passo para você mudar de vida e enriquecer é ficar de saco cheio da sua pobreza. E eu concordo plenamente, gente, porque enquanto está tendo algum ganho, a gente acaba ficando acomodada naquele nível financeiro. Então, a gente precisa realmente se indignar e dizer: é suficiente o que eu já passei, agora eu vou construir uma nova vida financeira com a energia, nem que seja da indignação, não é verdade? E ele disse que, já que você tem um porquê forte, já que você está indignada com a vida que você está levando e decidiu não ficar mais naquele lugar, o que que precisa acontecer agora, gente? A gente precisa fazer diferente da maioria das pessoas. Por quê, gente? E ele traz um fato que a maioria dos brasileiros está endividado, está endividada. Então, se eu fizer aquilo que a pessoa do lado direito, do lado esquerdo, está fazendo, e considerando que essas pessoas provavelmente estão endividadas, gente, eu vou chegar a esses resultados. Então, ele traz caminhos novos, caminhos que provavelmente algum desses a gente não estava percorrendo. Então, alguns caminhos são estudar sobre educação financeira, ter um orçamento, não na mente, aquela contabilidade mental, mas um orçamento escrito. Ele fala odiar dívidas. Você precisa ser inimiga das dívidas. Evitar parcelamento, sair das dívidas, não gastar mais do que você ganha. Procurar comprar quando tem o dinheiro e procurar fazer sobrar todo mês. Teria alguma dívida, digamos assim, que seria aceitável? Gente, ele mesmo fez uma, que foi para comprar a casa dele. Então, aquela que é para construir patrimônio, ou às vezes para você iniciar um negócio, tá certo? E aí, você que está vendo aí, que está assistindo, que está vendo aí o gravado, está fazendo sentido para você? Se está, manda aqui um joinha para mim, tá certo? Muito bom. E outra coisa que eu achei muito interessante, por isso que eu trouxe para a nossa resenha, foi essa frase que ele diz: as pessoas pobres só começam a ficar ricas quando param de viver como se já fossem ricas. E aí, gente, quando elas tomam consciência de que é um processo, é uma jornada, que primeiro ela precisa efetivamente começar a investir, ela começa a gastar menos com o que, gente? Com aquilo que não é importante, que não é essencial. E quando ela começa a fazer sobrar dinheiro, a fazer renda extra, e aí ela começa a ter a sua primeira meta. E normalmente, gente, a primeira meta de quem está iniciando a sua educação financeira é a sua reserva de emergência. E essa reserva, ela é de 6 meses as suas despesas essenciais. Aí você pode dizer, mas vai demorar muito para fazer, colocar ali 6 meses de tudo que eu gasto, tudo que é essencial. Aí ele diz, calma, começa fazendo uma meta de R$ 3.000. É a reserva possível. Eu chamei de reserva possível,
Porque, gente, o que não dá é não ter nada de reserva. Porque se quebrar a geladeira, meu Deus, vai tirar da onde? Ou vai usar um cartão de crédito, ou vai ter que pedir um dinheiro emprestado. Então, ele diz que R$ 3.000 são para aqueles perrengues ali básicos e que acontece com a vida de todo mundo. Não é porque você é azarado, minha amiga. É porque são coisas que infelizmente acontecem. E a gente precisa, elas não dão aviso. Porém, a gente sabe que isso acontece na vida dos seres humanos, que isso pode acontecer. Então, a gente precisa estar preparada. Então, se você não consegue de cara juntar esses 6 meses, comece focando nos seus 3 primeiros R$ 1.000. Combinado? E dando aqui sequência, nós vamos agora falar de um tema que eu achei muito bacana, que ele chama dos 3 amigos do enriquecimento. Você sabe, me diz aí, se você já ouviu falar que o enriquecimento tem 3 amigos. E ele diz que os 3 amigos do enriquecimento, gente, são o trabalho, a simplicidade e os investimentos. O trabalho, gente, porque ele dignifica a mulher, ele dignifica o homem. A simplicidade, porque a gente, na verdade, às vezes não precisa de tantas coisas como a gente às vezes compra. Às vezes a gente está comprando por impulso, às vezes a gente está comprando porque está entediada, às vezes a gente está comprando porque está ansiosa, está comprando porque às vezes não está se sentindo bonita, então compra uma roupa bonita para se parecer mais bonita, às vezes está faltando um pouco de autoestima. É, então, tudo isso vai nos afastando, às vezes, de uma vida mais simples, mais minimalista. E aquilo também vai nos levando, se não for uma coisa controlada, organizada, a empobrecer. Aquilo vai postergando o nosso enriquecimento, principalmente, gente, quando a gente está no começo, tá certo? Depois, quando o patrimônio já vai aumentando, as coisas vão melhorando mais, aí a gente vai tendo mais flexibilidade para comprar um pouco mais, claro, né? Faz parte do jogo. E a última coisa, gente, são os investimentos. Você já viu que os juros estão na sua vida de muitas vezes? Agora, ele pode estar ao seu favor, que é quando você investe, entrega o dinheiro para alguém, alguém paga uma remuneração chamada juros e lhe devolve aquele dinheiro em um tempo futuro acrescido desses juros, justamente dessa remuneração, dessa recompensa, ou eles podem estar, gente, contra você. Quando atrasa uma conta, aí tem juros, entendeu? Então, ele fala que a gente precisa ter os investimentos como um amigo. Por quê, gente? Porque os juros compostos, a valorização desses investimentos vão trazer o enriquecimento para a nossa vida, tá ok? Então, eu espero que você ande de mãos dadas com esses 3 amigos aí, o trabalho, a simplicidade e os investimentos, para que você possa prosperar para a glória de Deus. E aí, ele traz também, gente, que tem um segredinho para economizar. Tem um segredinho, que é você ter metas. Você ter metas, metas de curtíssimo prazo, que seriam metas até um ano. E eu te pergunto, o que você quer realizar que vai demorar até um ano? O que você quer fazer? Será que é a sua reserva de R$ 3.000, que daqui a um ano você quer estar com esse dinheiro? Então, como é que seria aí o objetivo? Fazer a reserva. De que valor? R$ 3.000. Em que prazo? Em um ano. Se hoje se é dia 6/5 de 2026, seria até o dia 5/5 de 2027, por exemplo. E aí, quanto é o investimento? Aí você divide esse valor por 12.
E aí você encontra justamente o valor que você vai ter que investir mensalmente. Mensalmente, tá certo? E ele também estimula você ter metas de curto prazo, 2 anos, de médio prazo até 5 anos, longo prazo até 10 anos e longuíssimo prazo acima de 10 anos, que normalmente está ligado à nossa o quê, gente? A nossa aposentadoria, não é verdade? Então, quando você tem esse alvo claro, que são os seus objetivos, isso aí te ajuda a manter o foco. Ele diz que quando a gente não tem alvos claros, qualquer vitrine pode nos distrair, não é verdade? E eu faço mais, tá? Ele não falou isso no livro, mas isso é uma prática minha, que eu aprendi com o coach. Eu gosto de colocar esses alvos em forma de imagem e ter o meu mural como está aqui do meu ladinho, o meu mural da vida extraordinária, com o meu objetivo, o valor e o prazo para eu me manter focada até a realização desses alvos, se for a vontade de Deus, claro. Então, comigo, tudo certo por aí? Espero que sim. E ele diz que também outra coisa que ajudou nesse processo de educação financeira e de crescimento financeiro foi ter um método para dividir o salário. Porque às vezes a gente chega o dinheiro à nossa mão e a gente não sabe como dividir aquele dinheiro. Eu pago quanto nas contas, eu gasto quanto com os investimentos. E aí, gente, ele traz muitas métricas. Eu só destaquei duas, que é a 70-30, que é você gastar 70% com as suas contas, sejam essenciais, não essenciais, e 30% com os investimentos, ou a 70-20-10. 70 as contas essenciais, 20 as contas não essenciais, que entrariam um lazer, por exemplo, entraria uma alimentação fora, um diazinho que você queira comer algo fora, entraria aí uma compra, uma roupa que não é uma roupa essencial, mas é algo que você quer, e 10% para os investimentos. Então, quando você tem essa métrica na cabeça, quando entra o dinheiro na sua conta, quando chega o dinheiro à sua mão, às vezes isso aí também ajuda para quê, gente? Para organizar direitinho como você vai destinar, como você vai distribuir esse dinheiro e aproveitar melhor. Isso eu tenho uma métrica. E eu vou te dizer, isso me ajudou muito nos meus investimentos, porque aquilo ali me deu um número objetivo para eu não ficar todo mês dizendo quanto eu vou investir, quanto eu vou fazer com isso, quanto eu vou fazer com aquilo. Então, a soma do orçamento com a métrica me ajudou muito a ter regularidade nos meus investimentos. E uma dica também, tá, gente? Investir logo que o dinheiro chega à sua mão, tá? Isso ajuda a você não ter um padrão de vida tão elevado que acabe consumindo todo o dinheiro e não sobrar nada para os investimentos, tá? Isso também foi uma coisa que me ajudou além da métrica. E aí ele traz outras métricas, tá? E quem vai receber o material pode dar uma olhadinha. E ele segue. E agora traz um ponto fundamental, fundamental, gente. Cartão de crédito é um empréstimo, é uma verdade que muitas vezes a pessoa quer ignorar. Mas o cartão de crédito, gente, é um empréstimo, é uma dívida. Então ele fala que a gente tem que usar com sabedoria. O difícil é achar realmente essa pessoa que use mesmo com sabedoria. Então, ele fala para evitar parcelar compras recorrentes, por exemplo, mercado, combustível. Por quê, gente? Porque todo mês você está comprando isso. Então, se você ficar parcelando, você vai gerar uma bola de neve, entende? E o parcelamento, ele deve ser só para coisas assim, ai, quebrou a sua geladeira de casa. Às vezes eu não tenho dinheiro para comprar aquela geladeira logo, que você está precisando muito daquilo, aí nessa hora o cartão de crédito pode ser um aliado.
tá certo? Então, muita calma nessa hora, muita sabedoria para utilizar o cartão de crédito. Porque, no fundo, o que está acontecendo é que você está contraindo uma dívida. Uma dívida, gente. E se o seu cartão de crédito está alto, eu quero te convidar para fazer o desafio cartão na medida certa. E mês a mês você consiga ir baixando, nem que seja um pouquinho, o seu cartão de crédito. Tem um valor, um percentual ideal, gente. A educação financeira fala no máximo o cartão ser 30% da sua renda. E que de parcelas, no máximo 10% da sua renda. Isso aí, gente, se você obedecer esses limites, já vai te dar uma ajuda para você não ser uma pessoa endividada no cartão de crédito, tá certo? É uma coisa que tem que ter muita atenção. E é evitar ao máximo, gente, pagar o mínimo, tá? Sempre pagar a fatura completa, porque os juros são muito, muito altos, tá? E ele fala que a gente tem que aprender a ser uma pessoa econômica. Porque se a gente quer chegar a algum lugar, a gente tem que estar disposta, nós precisamos estar dispostas a abrir mão de algumas coisas. Em prol do quê, gente? Dos nossos objetivos. Então, dizer não aos pequenos prazeres vai fazer parte da jornada. É uma realidade. Você vai dar não aos pequenos prazeres, mas para quê, gente? Para alcançar grandes objetivos. Então, no final, aquilo ali vai valer a pena sim. Claro que no meio do caminho, você não precisa, e o ideal é que você não se prive de tudo. Você compreenda bem o que, que é importante para você, o que, que é qualidade de vida para você, e assim, no que for possível, você vá preservando também ao máximo a sua qualidade de vida, tá? Mas o que eu estou falando, abrir mão, é principalmente daquelas compras que você sabe que não são realmente essenciais. E aquilo ali você está realmente jogando dinheiro fora. Às vezes são itens que você compra na sua casa e eles ficam ali perdidos, porque na verdade eles não eram tão importantes. E você só comprou porque olhou no celular, olhou na internet, aquilo te chamou a atenção, aquilo te gerou desejo naquele momento, e você simplesmente comprou, porque você foi movido pelo desejo, tá certo? Então é isso que ele fala, aprender a dizer não, porque os desejos são infinitos, e ter mais foco nos objetivos. Assim, eu e você, a gente vai chegar lá certamente com a bênção de Deus, viu? E eu achei também muito legal, e por isso que eu trouxe para cá, que ele é uma pessoa, gente, que é igual a mim. Ele gosta também de viajar. Ele gosta muito de viagem. Então, eu achei bacana que ele colocou uma parte destinada a dicas de viagem. Quem gosta de viajar? Será que só sou eu? Então, para quem gosta de viajar, vale a pena ver a parte do livro que ele traz dicas de viagem. E aí ele fala comprar com antecedência. Gente, eu faço isso direto, comprar com antecedência. Eu viajo em baixa estação, é muito mais barato viajar em baixa estação. Procurar pacotes, pagar tudo antes de viajar, de preferência, juntar dinheiro de gastar antes de ir, para não voltar com o cartão carregado de dívidas. E ficar em uma boa localização, próxima ao metrô. Assim você não tem que alugar carro, assim você vai ter um bom deslocamento, se aquele local, claro, tiver metrô, né, gente? E essas dicas de viagem, eu aplico todas, gente. E certamente isso deixa a minha viagem muito mais em conta. E sobra dinheiro para fazer outras e outras viagens, não é verdade? Quem viaja com planejamento, viaja mais e melhor. Isso é um fato comprovado. Fala aqui uma viajante. Eu estou quase para ter uma carteirinha, gente, de viajante, tanto que eu gosto. Mas eu gosto também dele, gente, da parte do livro que ele fala sobre a generosidade.
Ou seja, ele já falou em realizar os desejos dele, os sonhos, a aposentadoria, mas ele não se esqueceu de uma coisa que é muito relevante, gente, que é a generosidade. E aí, para falar de generosidade, a gente vai trazer aqui essa parte da Bíblia que diz assim: olha, quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este ele paga o seu benefício. E eu quero te perguntar, gente, você já viu Deus ficar devendo a alguém? Eu nunca vi. Então, gente, se você se compadece do pobre e ajuda o pobre, você está emprestando ao Senhor. E o Senhor, gente, eu garanto, não fica devendo nada a ninguém, tá? Então, generosidade, além do que a generosidade é uma expressão do amor, é uma expressão da essência de Deus, é um privilégio, tá? Só precisa ser feito com sabedoria e para você também não se colocar, às vezes, em uma posição que vai te complicar, tá? Então, eu desejo sabedoria para você viver a generosidade saudável. E ele traz também, eu não vou falar muito dos investimentos, mas eu encorajo fortemente a você ter muita atenção com essa parte dos investimentos no livro. Ele fala dos perfis, ele fala dos tipos, ele fala onde investir. Ele fala que o investimento tem que casar com os seus objetivos. Por quê? Porque já pensou, gente? Você faz um investimento muito longo e o objetivo é mais curto. Aí o seu dinheiro pode ficar preso. Já pensou no investimento? Então, tem que casar o investimento com o tipo de objetivo. E eu achei muito legal, porque ele traz vários QR Codes que você pode colocar lá e você vai ver vídeos dos investimentos especificamente, de cada tipo de investimento. Então, gente, dá para aprender demais com esse livro. E era isso que eu queria trazer hoje para vocês. E eu quero encorajar fortemente que quem não teve a oportunidade de ler esse livro, deixe de ser pobre, faça a partir de hoje, já comece, já compre e já inicie a sua leitura, porque vale muito, muito a pena. E um grande beijo. Até a próxima resenha.